Até meados de 1953, o nome mais famoso das Américas era de um cavalo, o argentino Gualicho. Ele conquistou uma façanha até hoje não igualada. Venceu o Grande Prêmio São Paulo e o Grande Prêmio Brasil em 1952 e repetiu a proeza em 1953. Nenhum outro cavalo sequer igualou essa marca, vencendo os 2 maiores prêmios do Turf sul-americano por 2 vezes consecutivas. Ao mesmo tempo, em General Severiano, surgia um jovem super tímido, quase caipira, trazido pelo zagueiro Arati, após vê-lo barbarizando em jogos regionais pelo time do Pau Grande Futebol Clube em Raiz da Serra, próximo a Magé, estado do Rio. Ninguém levava fé na descoberta do Arati, principalmente porque o garoto tinha uma deficiência nas pernas, com joelhos visivelmente entortados da direita para a esquerda, parecendo até dificultar para ficar em pé ou caminhar normalmente. Logo no primeiro treino, atuando pelos reservas, sabe quem o rapazinho teve pela frente? Simplesmente Nilton Santos, o maior lateral esquerdo do futebol brasileiro e mundial de todos os tempos. Em poucos minutos, o pontinha folgado deitou e rolou, dando dribles desconcertantes no famoso Enciclopédia, a ponto de Nilton Santos pedir ao treinador Gentil Cardoso para que tirasse aquele moleque da sua frente, fazendo quase um apelo. Nunca mais me bote para marcar esse pirralho, viu? Imediatamente, Gentil Cardoso passou o garoto para o time titular e, daí em diante, jamais Nilton Santos enfrentou o rapaz, mesmo durante os treinamentos. Agora, voltando à manchete dessa matéria. O que tem a ver o Gualicho, o cavalo, com o Garrincha ponta-direita? Tudo! Ainda em 1953, ao estrear no time principal, em jogo no Campo do Bom Sucesso, o ponta Manuel dos Santos foi chamado pela maioria dos narradores pelo nome de Gualicho, achando que o apelido do jogador era uma espécie de homenagem ao cavalo campeão argentino. Eu mesmo, quando trabalhei na emissora Continental, de 1963 a 1965, nos arquivos carinhosamente organizados pelo Agostinho Olivato Neto, cheguei a ouvir narrações de locutores da época, entre eles o Oduvaldo Cosi e o Antônio Cordeiro, a maioria descrevendo lances criados pelo Gualicho, enquanto outros locutores, especialmente Valdir Amaral, já identificavam o jogador pelo apelido correto, Garrincha. A dúvida só foi desfeita quando Geraldo Romualdo da Silva, editor do Jornal dos Esportes, recebeu o jogador na redação do Cor-de-Rosa para uma entrevista esclarecedora. E o próprio Manuel Francisco dos Santos revelou que seu apelido era homenagem a um pássaro, Garrincha, e que não tinha a menor ideia de quem era o cavalo Gualicho. Acrescento por minha conta que o Gualicho deve ter sido o primeiro João do Garrincha. Detalhe, no jogo em que fez sua estreia oficial no Botafogo, dia 19 de julho de 1953, no Campo do Bom Sucesso contra o time da casa, o alvinegro goleou por 6-3. Dino da Costa fez 2 gols e Vinícius fez 1. Esses dois, pouco depois, foram para o futebol italiano, praticamente iniciando o êxodo de jogadores brasileiros para o futebol europeu. No jogo, o Botafogo goleou por 6-3. O artilheiro sabe quem foi? Garrincha, com 3 gols. O primeiro deles cobrando pênalti, mostrando desde logo que tinha personalidade. Muita gente, inclusive quem trabalha atualmente no meio esportivo, nem passa pela cabeça que durante algum tempo Garrincha foi Gualicho ou que Gualicho foi Garrincha. Os dois, até hoje, jamais foram superados em seus respectivos templos sagrados, os hipódromos e os estádios de futebol. Entre eles havia uma única diferença. O argentino era um quadrúpede fantástico, espetacular, formidável, garboso, enquanto o brasileiro era um bípede genial, incomparável, apaixonante, inesquecível.